eu falei uns minutos atrás, eu quero reiterar o meu agradecimento a todos vocês por estar aqui hoje conosco. É um dia muito especial para mim, porque rendemos homenagem a uma das minhas paixões. Não é só um pedaço de terra no mapa, não é só um continente afastado do qual eu estou aqui falando. Para mim, é o continente que me viu crescer, é o continente que me ensinou constantemente grandes lições, grandes aprendizados e que continuou me acompanhando mesmo quando me afastei, já faz muito tempo, e continua me acompanhando até hoje. Quem ia dizer que o GRISU faria um evento dessas características homenageando a minha África? É realmente muito emocionante para mim. E eu queria insistir na ideia de que a África tem muitas coisas para nos ensinar. Mas para isso nós devemos aprender a olhá-la de outra maneira. A gente tem muitos preconceitos, muitas ideias preconcebidas sobre o que é essa África. E nós temos que aprender a olhá-la de outra maneira, a conhecê-la de outra maneira, a ter uma aproximação, um conhecimento crítico que recupere esse continente, essas pessoas, esses países da folclorização a qual eles são sujeitos, na maioria das imagens que nós temos do continente. Eu queria recuperar aqui o sociólogo moçambicano Elísio Matamo, que, fazendo referência a outro filósofo camerunês, Lima, defendia a importância da palavra. O ministro falou aqui dessa árvore na qual se reúnem os políticos, as pessoas, para debater e trocar ideias. Em Camarões, nós chamávamos esse lugar, essa árvore, da árvore da palavra. E eu falo da palavra, mas da palavra como lugar político. Porque quando falamos que nós envolvemos as outras pessoas numa relação, a nossa fala tem um receptor, veicula significados e tem uma história. Matamo dizia que para sermos cidadãos precisamos recuperar essa palavra como lugar político. Devemos aprender, portanto, a sentar abaixo dessa árvore da palavra da qual o ministro Celso Amorim falava. E acho que a universidade, mais concretamente a Escola de Ciência Política, não poderia ser o melhor lugar para fazer esse exercício de recuperar a palavra. Desde o início aqui na escola, quando começamos a trabalhar e a estudar África, nosso ponto de partida, nossa grande ideia era justamente ir além dessa visão catastrofista do continente para entendê-lo dentro de toda a sua complexidade, dentro da sua riqueza atual. Para isso, recuperamos, e aqui eu sou repetitiva, uma fala da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, que eu sempre lembro, que denomina o perigo de uma única história. Ela defende que a única história deve ser superada, porque ela cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles são incompletos. Eles fazem uma história se tornar a única história. Nós estamos aqui comemorando o Dia da África para tentar trazer muitas histórias, várias vozes, vários olhares sobre o continente que nos ajudem a superar essa única história. Porque, como a Adichie dizia, a consequência de uma única história é que ela rouba das pessoas a sua dignidade, faz o reconhecimento da nossa humanidade compartilhada difícil, enfatiza como nós somos diferentes ao invés de como somos semelhantes. Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que não há nunca apenas uma única história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. É esse paraíso que desde o GRISU e através de uma determinada filosofia do continente nós queríamos conquistar. Queríamos recuperar aqui não essa África velha, essa África da história, que normalmente é conhecida
nas escolas africanas, mas a África de hoje, aquela que continua em movimento constante, nos entrega e nos ensina coisas a cada dia. Outro filósofo camerunês, Mbembe, dizia justamente que o gênio dessa África é fazer funcionar as coisas que não estamos acostumados a colocar juntas. Essa capacidade de apropriação de quase tudo é uma constante nas práticas africanas. O Grisou dizia, se inspirou para isso da filosofia Ubuntu. Vocês podem ler essa palavra em todas as camisetas dos estudantes. O Ubuntu é essa ideia de que eu sou porque nós somos, de que todos formamos parte de uma humanidade que precisa de todos nós para ser construída, para avançar num mundo mais justo, mais feliz, num mundo melhor para todos. Esse nós, esse trabalho coletivo, essa ajuda mútua, nos fez crescer como seres humanos e dentro do Grisou como pesquisadores. Eu acho que foi uma experiência que eu nem imaginava onde nos levaria quando, na primeira sessão do grupo de pesquisa, pedi para eles lerem alguns autores africanos. Eu pensava que o grupo de pesquisa ia ser isso, discutir textos numa sala. E olha onde esse trabalho e essa ideia nos trouxe. Hoje, a cartilha que nós apresentamos é fruto, portanto, de um trabalho coletivo. E um trabalho coletivo que está apenas começando. Hoje, muitos de vocês estão perguntando onde está essa cartilha. Na verdade, essa cartilha ainda só está em alguns escassos exemplares aqui e estamos esperando poder conseguir algum tipo de financiamento para difundir em papel essa cartilha. Para além disso, ela estará disponível no site do Grisou, portanto, todos vocês vão ter acesso a ela. Porque a ideia da cartilha é que ela seja utilizada para explorar esse continente, utilizada para viajar, para difundir esse conhecimento em todos os espaços onde vocês imaginem. Só para dar algumas pistas do que essa cartilha nos ensina, por exemplo, que o país do mundo com mais proporção de mulheres nos parlamentos é um país africano, que é a Uganda, que tem 63,5% de mulheres, representação de mulheres no parlamento. Lembremos que no Brasil só temos 8,6%. Wanda, desculpa. Obrigada. Ainda bem que temos aqui. Também nos diz que uma das cartas de direitos humanos mais antigas do mundo é uma carta africana, a Carta de Mandé, que foi não escrita, mas falada, faz parte da cultura oral, do Império do Mali no século XIII. Nos diz também histórias de grandes escritores africanos como Paulina Chiziane, Mariana Ba, Wole Soyinka, Unia Couto. Nos aproxima as músicas de Salif Keita, Cesária Évora, de Sundur, Fela Kuti, Oka Traoré, o Alfa Blondy, que esteve aqui no Rio de Janeiro na sexta, aproximando do seu jeito a África. Esses são só alguns dos caminhos que a cartilha convida a compartilhar e eu espero que vocês se lancem nessa viagem conosco. Eu sei que os estudantes do Grisou vão lembrar a África. Eu acho que esse foi o meu papel, já estaria cumprido só com isso. Eu acho que a partir de agora eles vão lembrar da África e sorrir. E eu espero que vocês, a partir do dia de hoje, também tenham mais vontade de conhecer o continente. A Juliana foi a coordenadora dessa cartilha, junto com o Neuri Gonçalves, que não pode nos acompanhar aqui hoje. Aqui eu mando um forte abraço de parte de todos nós. E ela vai fazer uma apresentação do conteúdo dessa cartilha que vocês podem ver aqui embaixo no quadro. Não, está gravando. Posso falar rapidamente, porque a Ana já introduziu bem a cartilha. A cartilha nasceu nos nossos primeiros encontros. Todo mundo do grupo tinha um interesse muito forte em falar da África. E daí, conversando, nós percebemos uma necessidade de saber mais sobre a África e gerar novos olhares sobre a África. Primeiro surgiu como uma ideia da gente, faremos isso,
de divulgar no ensino médio, já que história da África, enfim, conteúdo do vestibular. Mas mais do que isso, eu acho que cresceu o projeto. Eu acho que hoje nosso principal objetivo é, claro, educar sobre a África, mas mais do que isso, quebrar estereótipos sobre a África. Então, a gente, a cartilha abarca uma quantidade, assim, uma diversidade de tópicos boa. A gente fala sobre recursos, sobre empresas brasileiras na África, embaixadas. Quer dizer, temos conteúdos de política, de economia, temos direitos humanos, falamos sobre conflitos, falamos sobre desigualdade de gênero, participação feminina, como a Inara falou, Ruanda é o país com maior participação feminina política do mundo. Enfim, falamos de diversos tópicos. Inclusive, a minha mapa sobre medalhista olímpico africano. Todos os mapas foram produzidos pelo Ateliê de Cartografia do Lago Lunda, que apoiou a gente nesse projeto, apoiou o Sul. Falamos, é claro que a gente introduziu debates acadêmicos, cooperação Sul-Sul, com a África, essa questão de empresas brasileiras, como eu falei, na África, mas também cultura, feministas, também com várias atividades, tem uma parte do Saiba Mais, que tem atividades complementares para os professores darem para os alunos, para levar isso não da sala de aula para casa também. É isso. Bom, eu espero que vocês possam, todos vocês, ter acesso a essa cartilha papel. Enquanto isso, vamos disponibilizar no nosso site. Todos vocês poderão fazer esses exercícios e olhar com mais calma para os mapas. Eu queria dar passo já aos nossos convidados para compor a segunda mesa, a primeira mesa do dia. Temos para isso o Francisco Conceição, moçambicano, doutorando no IESP, e pesquisador do Labimundo. Já foram muitas as nossas conversas sobre as relações internacionais na África e sobre principalmente as possibilidades e responsabilidades de uma cooperação internacional com o continente. Hoje ele vai fazer uma introdução justamente sobre as relações internacionais da África para entender um pouco mais a realidade do continente. A continuação, o professor Carlos Milani, também professor do IESP, coordenador do Labimundo, sem o qual nós não estaríamos aqui trabalhando. A ideia da cartilha surge também de um atlas da política externa brasileira que ele coordena que permitiu poder contar com uma ferramenta tão importante como é o mapa, que permite transmitir ideias e debates complexos de uma forma visualmente acessível. O Carlos também dispensa a apresentação porque foi a primeira pessoa que eu vi quando cheguei no Brasil, lá na Bahia, e ele me acompanha até hoje. Eu dizia todos os momentos importantes, profissionais e pessoais, mas ele está me devendo uma viagem na África. Vou ter que pagar também. Nossos projetos terminaremos sendo encontraremos, a gente sempre encontra. No Atlas da Política Externa, que também está disponível no site, vocês têm outros mapas sobre as relações Brasil-África que podem ser interessantes. Ele está disponível no site da Claxo. Temos também a Ana Garcia, professora da Universidade Rural. Ela deve estar cuidando do Arthur. Esperemos que ele nos preste a mãe por um tempinho para pôr a mesa. Ela é professora da Universidade Rural. Para mim, infelizmente, porque eu gostaria realmente muito de ter ela com a gente de Nobre Sul. Eu conheci ela
agora fazendo o concurso de Relações Internacionais aqui na Unirio. Eu queria muito ter mais uma pessoa na área de Relações Internacionais. Espero que em algum momento consigamos seduzi-la para vir aqui com a gente. Ela fez um trabalho muito interessante sobre o papel das empresas brasileiras no continente africano e agora está acompanhando, por exemplo, as novas normativas sobre investimentos nessa região. Temos também a Janaína Damasceno, mas acho que ela também ainda não chegou, ela avisou que estava com algumas dificuldades para chegar, mas que ia aparecer. Ela é antropóloga, professora da UERJ, e também conheci ela bem pouco tempo num encontro do IESP sobre feminismo, concretamente a dela era sobre feminismo negro. E encontrei nela uma pessoa também apaixonada pelo continente africano, numa área que eu gosto muito, mas na qual não trabalho, que são as relações culturais. Ela fez parte de um projeto muito interessante, que é o Fórum Itinerante de Cinema Negro, que a levou a vários projetos com países africanos e com festivais de cinema africano. Então, acho que a mesa vai ser uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais do continente, e como moderador nós teremos o meu grande amigo André, que acompanhará os nossos convidados.